Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso NovaCast. E hoje é um episódio muito especial, porque a gente está aqui com a participação de três meninas, representantes dos grupos que participaram do Startup Weekend aqui em Caicó, né? O Startup Weekend foi um evento que foi realizado nos dias 11, 12 e 13 de julho, e foi a primeira edição, um evento eh, imersivo, né? Onde elas puderam participar toda a jornada de criação e de ação de uma startup. E a gente está recebendo essas participantes aqui hoje, né? Das três equipes vencedoras do SW aqui em Caicó, né? E eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui hoje. Ai, que isso. Eu que agradeço A gente o que espaço. agradece. É um imenso prazer estar aqui, né, contando a nossa trajetória nesse primeiro evento aqui em Caicó. A gente sabe que falar de startup é falar do futuro, um futuro muito próximo. E é muito além de criar uma empresa, de desenvolver uma ideia. O SW, ele desafia os nossos medos, as nossas crises, a nossa ansiedade. Chega um ponto em que a gente tá tão desafiado que a gente pensa em desistir. Aí chega, a gente tem que se apaixonar pelo problema, voltar tudo de novo, começar do zero. E o startup, se Deus quiser, esse foi o primeiro de muitos que irão acontecer aqui em Caicó. Não se apaixonar pela solução, mas sim pelo problema. Pelo problema. E aí eu gostaria de saber um pouquinho como foi que vocês ficaram sabendo do SW, do Startup Weekend, desse evento que iria acontecer aqui em Caicó? Vocês já tinham ouvido falar? Nunca tinham ouvido falar? Foi uma novidade? Então, foi através das redes sociais, né? Através do Eli também, Caicó, e da própria página do Instagram, que foram divulgando lá, e eu criei aquela curiosidade, né? O que seria o Startup Week, né? Porque geralmente esses eventos eles acabam acontecendo mais em capitais, né? Natal, por exemplo. E foi uma oportunidade de trazer aqui para Caicó, né? Porque Caicó também é um polo de inovação. Então, foi uma oportunidade grande, assim, quando eu vi, eu disse, não, eu vou participar. Porque era uma oportunidade da gente desenvolver a ideia e sair com a ideia dali, né? Então foi E por muito bom. falar em ideia, vocês já tinham a ideia em mente, depois que vocês começaram a pesquisar ali sobre o que era esse evento, o que era o Startup Weekend? Vocês levaram alguma ideia já pronta para o evento? Ou vocês amadureceram, descobriram, desenvolveram mesmo a ideia de vocês lá com os grupos, as equipes de vocês? Já tinha, quando eu vi, né, foi a Hermes que me chamou pro evento, tinha lá os cartazes lá no IFRN, aí ele me chamou, né, e a gente foi se situando sobre o evento, a gente foi vendo as postagens que eu dando um pouco de spoiler, né, como é que ia funcionar a dinâmica, e aí eu já estava pensando aqui em umas ideias, né, que a gente podia colocar em prática. Que foi a primeira ideia que a gente colocou em prática no evento, que a gente teve que pivotar, que foi o sistema de aluguel de veículos. Essa ideia eu estava carregando faz um tempo, que eu peguei lá de Natal essa ideia, uma vez que eu estava numa viagem lá em Natal, e conversando lá com o motorista, ele estava querendo desenvolver eh, algo nesse sentido. Só que na época, no evento, no caso, a gente foi dar uma pesquisada, a gente tem um concorrente muito forte, que era a Localiza. Inclusive, já em Natal, aqui em Caicó mesmo, né, que é a cidade aqui do interior, já tem a presença da Localiza, e a gente acabou tendo que ir para outro caminho, né? Acabou que a gente teve que descartar essa ideia. E também, antes do evento, eu também conversando com outras pessoas, né, outros participantes, a gente já tava pensando, nossa, vamos fazer isso aqui, vamos chegar com isso aqui. Aqui já pensou em coisa quase que pronta, né, entre aspas. E quando a gente chegou lá, foi tudo foi tudo virado ao avesso, vamos dizer assim, porque a gente tava focando muito em soluções, né? Já pensando na ideia pronta, já pensando, nossa, vamos fazer isso aqui e tal. A gente já chega lá, a gente já tá bem adiantado, né? E quando a gente chega lá, a gente descobre que vocês têm que resolver um problema. A gente tem que resolver um problema. E é por isso que é a frase, eu acredito que para todo mundo, né, que a gente mais vai carregar desse evento, né? Se apaixone pelo problema e não pela solução. Porque não adianta a gente passar tanto tempo investindo em alguma coisa que as pessoas não vão querer, né? As pessoas não vão comprar, não vão agregar valor para essas pessoas.
E por mais que hoje eu fale muito sobre startup, sobre inovação, sobre empreendedorismo, é algo que faz parte da minha vida. Eu fui para o Startup Weekend sem pensar o que era o Startup Weekend. Igual o meu grupo também. A gente foi com um grupo de amigos já e a gente foi sem expectativa. A gente não criou expectativa nenhuma sobre o evento. Para quando a gente chegar lá, saber de fato o que era o evento. E eu acho que realmente a frase que a gente não vai esquecer nunca. Se apaixone pelo problema e não pela solução. Porque todos os dias a gente tenta enxergar soluções, mas a gente não enxerga de fato o que é o problema, por que aquele problema está sendo causado, quais são os fatores e como a gente pode ajudar. O como a gente pode ajudar faz parte da construção da solução. Mas primeiro, realmente, a gente tem que se apaixonar pelo que está sendo, por que aquele transtorno está sendo causado e fazer mil e uma perguntas. Até a gente se apaixonar por esse problema, gente, a gente vai errar 1.500 vezes. A gente vai voltar, a gente vai querer desistir. Mas realmente, enquanto a gente não se apaixona pelo problema, a solução ela não é eficaz. Ela não vai resolver a vida de outras pessoas, ela não vai transformar. Porque a startup é justamente isso. Algo que surge e que transforma a vida de outras pessoas. Pode até ser com alguma solução que já exista, mas que ela seja melhor, que venha para agregar ainda mais a vida daquelas pessoas que vão utilizar aquela solução. E você, Tatiana? Então, falando do evento, Você já tinha chegado com a ideia pronta? Você sim. desenvolveu lá na hora com sua Então, equipe? Como é que foi? assim, quando eu soube do evento, né, eu já chamei uns amigos pra gente ir, eu fiz, vamos lá, que já é uma oportunidade da gente começar a fazer praticamente um produto ali da empresa, né? Aí pronto, a gente foi com ideia, mas na hora de escolher não foi selecionada a minha, e acabou que teve outro colega meu que tinha colocado lá uma solução. E não, na hora de ir para a rua, né, de fazer as pesquisas, a gente não encontrou aquele problema. Não era um problema real, vamos dizer assim, mais palpável. Mas a gente foi, fez outra ideia e aquela deu certo, que era a parte da alimentação. Só que o que a gente fez? Era voltado mais para pessoas que tinham intolerância, vamos dizer assim. E na hora a gente encontrou um público diferente com problemas diferentes. Então, a partir disso, a gente fez a ideia, que foi o AMA. Pode falar. Já era a próxima pergunta, pode continuar. Então, que foi o Pode AMA, falar. que foi um aplicativo voltado para alimentação durante o período menstrual, que foi o público que a gente encontrou, que eram mulheres que eram em idade fértil, mas que elas tinham problema de fertilidade, vamos dizer assim, problemas como SOP, endometriose. Então, a ideia surgiu disso. Eram pessoas que buscavam solução através desse período. Então, o aplicativo, ele vai ajudar a solucionar isso, porque ajuda principalmente naquele equilíbrio hormonal. Vocês tiveram alguma dificuldade em validar essa ideia de vocês, da AMA? Não, porque assim, na hora que como eu sou nutricionista, eu já tinha um público feminino, meu público é mais feminino. Quando eu comecei a enviar, já fiz um questionário lá com as minhas pacientes, elas já validaram de primeira, já queriam. E é tanto que, a partir dessa ideia do aplicativo, como a gente ainda está em processo de desenvolvimento, a gente já está criando um produto viável já, para já sair em solução, já vendendo. Inclusive, eu fui falar da ideia do aplicativo de vocês pra uma amiga e a gente falou, né? Eu disse, menina, eu quero esse aplicativo também. Ela disse, eu também. Super, faz total sentido, assim, né? Pra essa questão das mudanças, né? Do ciclo menstrual. Isso é algo comum, né, para todas nós mulheres, né? Porque já tinha um aplicativo de registro menstrual, só que não tinha aquele voltado especificamente para alimentação. Então, o aplicativo da gente, ele vai ter esse processo que ele vai, a partir do período menstrual, por exemplo, tá lá na fase lútea, aí ele vai especificar esses alimentos é melhor nesse período. Então, foi uma solução melhor pra gente. E além do conhecimento, o network que você cria, porque você foi com uma ideia, sua ideia Sim. não foi escolhida, mas você Não. comprou a ideia de outra pessoa que foi escolhida. E vocês, em conjunto, viram outras ideias, Sim. né? Você, como nutricionista, você já tinha pensado nisso ou não? Nesse Não, tipo de... No que eu pensava era um voltado mais para a padronização de dietas, vamos dizer assim, que era para nutricionistas. E a gente foi lá e fez um para as pessoas, para o público, não especificamente para nutricionistas. E
como você disse, seu público hoje é mais de mulheres. É. Então, agora você vai ter como enxergar ainda mais essas mulheres Que hoje é bem... E Bruna tocou num assunto bem interessante da questão do network, né? Então, acredito que talvez algumas pessoas da equipe de vocês ainda não tinham esse contato, não eram pessoas desconhecidas, né, para vocês. Uhum. E aí foi fácil, foi bacana fazer essa ponte, essa conexão, de conhecer pessoas novas lá no evento e trabalhar com essas pessoas. Para mim, eu sou uma pessoa fácil de conversar e de chegar nas pessoas. Às vezes não é algo fácil, né? Porque hoje a gente costuma trabalhar muito com o celular, com o computador, com as máquinas, e isso torna mais fácil, né? Uhum. E quando a gente tá ali pessoalmente, às vezes tem receio de chegar, oi, Karine, né? Conhecer aquela pessoa. Mas o evento tinha uma dinâmica justamente para integralizar essas pessoas, principalmente quem tinha dificuldade de chegar, conversar. E acabou que a gente foi aprendendo com um, com o outro, vendo as vivências. E, no fim, tornou todo mundo uma grande família, né? O bota pra subir no fim foi gigantesco. A frase que ficou lá motivando. Motivou todo mundo. Todo mundo tá ali com os mesmos problemas, eu acredito, né? Uns com mais facilidade, outros tiveram mais dificuldade, mas todo mundo teve os mesmos problemas. E eu acho que isso solidarizava ainda mais pra gente ficar mais unido, um levantar o outro quando o outro tava lá embaixo, porque isso acontece muito, isso é muito normal. E eu acho que é isso, o network é o que fica de mais valioso pra gente, porque assim, hoje eu sou estudante de administração, tô terminando o curso, e eu nunca pensei, por exemplo, em fazer uma empresa com a nutricionista. E hoje a gente viu nutricionista, administrador, contador, pessoal que ainda está no ensino médio, né? Como Camila ainda está no ensino médio, todo mundo se unindo para criar uma empresa que pode ser um grande estouro no futuro. E agora eu quero saber um pouquinho mais da Melódica, né? Que era a equipe de Camila. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é, como foi que surgiu a Melódica e qual o propósito. Então, né, como eu estava contando, a gente pivotou a nossa ideia para um ramo totalmente diferente do que a gente estava pensando, idealizando no início, que é o ramo da educação musical. Então, quem deu primeiro essa ideia foi Laura, lá no evento. E aí, como a gente teve que pivotar, a gente pensou, pô, a gente tem um músico aqui na nossa equipe, né? E a gente tem uma outra pessoa, né, que está interessada em colocar essa ideia para frente, então vamos juntar isso aqui. E todo mundo concordou em seguir com essa ideia. E a gente foi fazer as pesquisas e tivemos uma certa dificuldade em entender de primeira mão qual era o problema, né? Por que as pessoas estavam desistindo de música? A gente primeiramente estava pensando com as respostas, poxa, elas não estão tendo tempo para se dedicar, como é que está sendo isso daí? Só que o problema não é o tempo. Porque todo mundo tem o mesmo tempo, né? Na sua rotina. A gente não pode mexer no tempo das pessoas. O que a gente pode mexer é com a motivação, com a disciplina que essas pessoas têm ao fazer determinada coisa. Então, a gente tem no mercado o Duolingo, que é um grande exemplo de aplicativo que ele mexe com isso, né? Mexe com a sua capacidade de continuar consistente em aprender. Então, o nosso foco da Melódica não é apenas ensinar música, é fazer você não desistir. A ideia é a gente criar um aplicativo, então, envolvendo gamificação com trilhas de aprendizado, jogos, ranking, várias estratégias que consiga manter o usuário motivado a continuar aprendendo, não desistir, com lembretes e tudo mais. E, inclusive, a gente pretende fazer a implementação do uso de IA para que ela consiga agir como um tutor. Então, além de todo o esquema de gamificação, das lições, a tutoria com IA ela vai permitir fazer como se fosse um professor real te orientando ali, sem ser, de fato, um professor. A gente não depende de uma pessoa de verdade para estar fazendo essa tutoria.
Muito bem. E eu acho que Melódica. E eu acho que no grupo dos meninos da Melódica, essa questão de perseverança e acessibilidade tinha muito forte neles, porque tinha um participante muito querido, Gabriel, que ele era PCD e que trouxe a acessibilidade e a perseverança, o não desistir muito para dentro do nosso evento. E um relato Com certeza. de Gabriel que eu soube pós-evento, né? Justamente que ele se identificou muito com o evento, porque foi um momento de aprendizagem para ele, né? Onde ele foi tratado por igual como os demais, né? Que Sim. estavam ali. Então, É um ambiente, assim, muito, muito seguro, muito saudável, assim. Foi um evento que juntou pessoas com mente parecidas, vamos dizer assim, né? Que estão dispostas a aprender, dispostas a tentar algo novo, né? Porque é algo totalmente diferente daquilo que a gente passou lá. E foi um ambiente, assim, super legal com o Gabriel. Inclusive, ele deu muita ideia para esse aplicativo. Porque, mesmo a gente mudando para o ramo da música, a gente estava com outra ideia. A gente pensou, vamos conectar pessoas pessoas interessadas em aprender com professores, né? Então, a gente teria que depender de uma pessoa real. Só que aí, a gente já entra em outro problema. E aí, quem é que vai se disponibilizar para ensinar essas pessoas? Como é que vai funcionar esse pagamento, né? Que vai ter que pagar, né, essas pessoas que vão ter que ensinar. E aí já foi instaurando-se uma nova questão, um novo problema. Aí Gabriel disse, se a gente fizer de uma maneira diferente, né? Ele deu a ideia da tutoria com a IA, que é, assim, uma grande inovação que, além da gamificação, que vem do nosso aplicativo, da Melódica. E quando a gente fala em IA, hoje, no nosso tempo, né? No tempo que a gente está vivendo agora, muita gente diz, mas a IA vai dominar o mundo, a gente vai trocar profissionais reais pela IA e a gente usa a IA como uma ferramenta, como vocês estão usando, mas tem vocês por trás para pensar em todo esse esquema. E usar a inteligência artificial ao nosso favor para melhorar e facilitar a vida das pessoas, isso sim é uma transformação. Bruno, e agora eu quero saber um pouquinho sobre o Pressify, né? Que era a sua equipe. Como é que foi essa Pressify. jornada para Pressify? A equipe da Pressify, que era a minha, era uma equipe formada por administrador, contador e uma advogada. Então, assim, era meio que unido ali as áreas. E como a gente lida já com esse mercado, né, de empreendedores, a gente queria, e hoje a gente sabe que existe muitas dores, principalmente na questão financeira, que é uma grande questão para eles. A gente queria solucionar pelo menos uma. E a gente teve uma ideia, a gente pivotou, e dessa pivotada a gente surgiu com uma nova ideia que deu certo, que foi criar um sistema para precificação do pessoal do ramo alimentício. Que quando a gente foi para a rua, foi pesquisar, fazer as pesquisas, eles disseram que tinha muita dificuldade com essa questão. Eu comprei isso de tal valor e não sabia fazer a conta no final e acabava perdendo. Então, a gente criou um sistema realmente lá, contendo informações de lote, quando foi que você comprou, quando é a validade, o valor que você comprou naquela temporada, qual o primeiro que deveria sair, o insumo que deveria sair e o próximo, né, com essa questão da validade. E quem viu o sistema, a gente pôde explicar, né, pessoas reais puderam ver, deram o maior 10 e realmente a gente conseguiu vender ainda o sistema. E hoje a gente está amadurecendo essa ideia de continuar, melhorar ainda mais ele, como a gente sabe que é um problema que é recorrente no mercado, daria super certo, tanto aqui quanto fora. Quer dizer que você já tem planos para o futuro, né? Temos, Tanto sim, para se Deus quiser. Pressify, como a Melódica e a AME, né? Sim, Pelo que eu já. pude perceber aqui de vocês, né? Isso é uma boa notícia, né? Porque a gente está buscando justamente fomentar cada vez mais o surgimento de startups. E vocês são aquelas sementinhas, são as sementes que nós plantamos esse ano em 2025, né? Que nós Isso. estamos. E nós sabemos que hoje, grandes empresas que hoje são reconhecidas mundialmente, né, foram um dia
pequenas startups tiveram em um grupo pequeno, igual o da gente, foram ideias que surgiram, que se tornaram grandes e hoje são referência. Então, hoje, falar de startup, como eu disse no início, é falar de um futuro que a gente já está vivendo ele. Exatamente. E a gente quer, com o apoio de vocês, cada vez mais fomentar novas ideias, novas startups para a nossa cidade, novas edições do Startup Weekend com a participação de vocês já de uma outra forma. Já foram participantes, por que não voltar como mentores, como Exatamente. organização, né, do SW 2026, né? E aí eu deixo a palavra aberta para vocês darem suas contribuições, suas mensagens finais aqui do nosso InovaCast. O Startup Weekend de Caicó, né, essa primeira edição, ele vai deixar uma mensagem muito forte. Não existe idade, porque a gente tinha pessoas de diversas idades e a gente pôde trocar essa experiência com todas elas. Não existe, estou na faculdade, eu estou no ensino médio, para você pensar grande, para você botar suas ideias, para você pensar no problema do outro e tentar resolver aquela solução. E não existe uma limitação que deixe você de fora de um projeto grandioso desse. Startup Caicó veio para mostrar que a gente levou inclusão, levou as pessoas que saíram de casa que fazia anos que não estudava e que queria se atualizar e queria estar perto de novas ideias. E isso motiva as próximas pessoas a participarem também do Startup 2026, que vai ser ainda maior, né? Mais grandioso. Se Deus quiser, estarei Se Deus quiser. como organizadora dessa vez, Olha, eu como pegar na palavra, participante. viu? Tá gravado. Você, Ítalo. Mas se Deus quiser, eu amo falar de inovação, amo falar de empreendedorismo. Eu acho que é um futuro e aqui no nosso Seridó a gente já vê pessoas que brilham com empreendendo, né? Que levam o nome do Seridó para o mundo inteiro. E é a oportunidade também, né, de, como a gente falou tanto, de conectar pessoas, né, que o evento, ele tem isso de conectar pessoas diferentes com ideias diferentes e encontrar uma solução, né, porque hoje a gente sempre fala de mercados saturados, e aí? Mas, na verdade, o mercado saturado é um mercado que não tem inovação. Então, é em eventos como o Startup Weekend, né, que a gente encontra soluções para problemas reais da sociedade, através de pessoas reais ali, a gente está em contato com pessoas. Então, é uma ótima oportunidade também para essa parte de network e da gente encontrar soluções mesmo eficientes. Até porque o empreendedor, ele precisa encontrar a equipe, né, para fazer, desenvolver, e a dinâmica do Startup Weekend permite justamente isso, né, pessoas interessadas em desenvolver e fazer uma ideia acontecer, e ali ele já forma ali a dinâmica, né, já para você, de fato, sair lá com um modelo de negócio já planejado, e você realmente colocar em prática, né, então... Ali foi todo mundo picado pelo mosquitinho da inovação, como era dito lá no evento. E, além de conhecer pessoas, essa comunidade, ela também ajuda você... Eu vi, né? Eu pude conhecer editais que eu não fazia nem ideia. Caramba, tem editais para apoio de inovação por aqui. Eu nem fazia ideia, né? Que tinha esses hotéis de incubação e tudo mais. Então, é todo um ecossistema, assim, que ajuda, né? A você se levantar, você a te apoiar a fazer aquilo, a sua ideia acontecer. E justamente no Startup Weekend, a nossa intenção era justamente divulgar cada vez mais, né? Aqui em Caicó nós temos a incubadora de empresas lá no IF, tem também o hotel de projetos, né? Que justamente vocês participantes, vencedores, foram contemplados, né? De poder participar também do hotel de projetos, que inclusive está com o edital aberto, né? E a gente poder divulgar cada vez mais para a nossa região, a nossa comunidade, essas oportunidades que estão aí, mas que na maioria das vezes são desconhecidas, né? Meninas, gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Espero que vocês cresçam cada vez mais na ideia de vocês, tanto na Melódica, na AMA, na Pressify, ou em várias outras ideias que vocês possam vir a surgir daqui para frente, né? Gostaria de agradecer a participação de vocês. Já tem Instagram? As ideias Não, de vocês? ainda não.
Mas em breve terá. Com certeza. Por enquanto, sigam o @eli.caicó, nos acompanhem nas redes sociais e até o próximo episódio.